Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal e eu investi em criptomoedas. É a primeira vez que vocês me veem aqui falando sobre Bitcoin. E aí, será que vale a pena investir? Aconteceram aí muitas novidades, tá? Tem alguns gatilhos que aconteceram nesses últimos tempos que me fizeram tomar essa decisão e eu preciso compartilhar isso com vocês. Mas já faço um alerta, hein? Um alerta bem importante, ok? Eu sou totalmente defensor de uma diversificação, de crescimento de patrimônio, tá? Então, não acredite em promessas de ganhar muito dinheiro da noite para o dia, tá? Existe o jeito certo de investir o seu dinheiro e existe o jeito errado, tá? Não tenha muita ganância e nesse vídeo aqui de hoje eu vou te mostrar, então, o jeito certo de você investir o seu dinheiro, não fazer nenhuma bobagem, não fazer nenhuma burrada para não perder dinheiro, tá? Então esse vídeo tá importantíssimo, já compartilha com seus amigos que querem saber um pouquinho mais de investimentos e deixa aqui nos comentários também se você já investe em criptomoedas, em qual que você investe, se você está pensando em fazer isso, tá? E são 3 vídeos por semana aqui no canal, se você se inscrever agora, vai me ajudar muito a continuar meu trabalho aqui no YouTube, tá bom? Vamos lá! É o seguinte, galera, esse vídeo aqui ele pode até ser um pouco polêmico, porque tem muita gente procurando sobre Bitcoin e eu me vejo na responsabilidade de explicar um pouco mais sobre esse assunto, né? Sobre todo esse mercado novo que está acontecendo. Então, eu separei aqui 3 gatilhos, 3 novidades importantes que fizeram eu tomar a decisão de investir um pouco do meu dinheiro nesse ativo, tá? O primeiro é o avanço dos investidores institucionais. Segundo, é a convexidade desse tipo de investimento. E o terceiro é um estudo muito completo sobre o risco e retorno desse tipo de aplicação, tá? Então, se você não assistir esse vídeo inteiro, você não vai entender a fundo esses 3 tópicos. Então, mesmo que se ficar um pouquinho grande esse vídeo, eu preciso explicar todos esses detalhes para que todo mundo entenda como investir certo e não fazer nada que vá te prejudicar, né? Que vai fazer você perder dinheiro, ok? A gente tem uma rota de crescer o patrimônio. Isso é investimento, trocar algo hoje no presente por algo melhor no futuro e é isso que a gente vai fazer aqui junto. Vamos para o primeiro ponto então. É o aumento dos investidores institucionais em criptomoedas. O que quer dizer isso daí? Basicamente, esse mercado ele está se consolidando, tá? Já existe há muitos anos. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro, tá? E eu nem tenho essa pretensão de tentar descobrir. Ah, os bitcoins serão a moeda do futuro, quem comprar hoje vai ficar muito rico. Não sei se isso vai acontecer. E também não quero ter essa pretensão de tentar descobrir, porque isso é impossível, tá? Mas o que a gente está conseguindo ver agora? O aumento de investidores grandes, né? Então a gente já vê muito fundo de investimento colocando um pouco do seu dinheiro em criptomoedas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, no mundo inteiro. E agora o grande gatilho, a grande novidade que eu achei muito interessante foi a criação de um ETF de criptomoedas. E o que é isso, né? Basicamente um ETF, ele é como se fosse um fundo de investimento que ele replica algum índice, né? O que seria um índice? O índice seria alguma coisa que você cria algumas premissas e aí tudo que se encaixar naquelas premissas fazem parte desse índice. Quer ver um exemplo bem prático? O índice mais conhecido aqui no Brasil é o Ibovespa, que é o quê? O índice das ações mais negociadas da nossa bolsa. Então essa é a premissa. Se ela for muito negociada, ela está nesse índice. E aí um ETF, ele pega simplesmente esse índice e faz todo o manejo ali, faz toda a operacionalidade desse negócio. Então é muito fácil você investir num ETF, não precisa ter muito conhecimento e também tem taxas de administração bem baixas, tá? Então é um tipo de investimento bem interessante. Quando a gente começa a ver que o mercado ele está se estruturando para ter ETFs de criptomoedas, assim como outros fundos de investimento, a gente começa a ver que não é mais aquela coisa, sei lá, de alguém na esquina que criou uma exchange, uma corretora e quantas notícias a gente viu de corretoras de criptomoedas que quebraram, né? Então eu nunca investi em criptomoedas por um desses motivos. Acho que tinha pouca segurança nesse mercado, né? E eu não teria a tranquilidade de falar para vocês, olha, compra Bitcoin numa corretora A, B, C, X, porque eu não conheço, né? A gente já viu muita notícia de corretora que quebrou. Por quê? Como as criptomoedas, os bitcoins, são um mercado descentralizado, acontecia muito isso, né? E pode continuar acontecendo. É um terreno fértil para golpes e tudo mais, né? Quando a gente começa a ver essa criação de um mercado um pouco mais institucional, traz mais segurança para a gente. Quer ver só? Esse ETF que foi criado, olha como ele é interessante. Ele foi criado com um índice que lá pela Nasdaq,
né? E tem todas essas instituições aqui, é auditado pela KPMG, por exemplo, né? E quem que é esse índice, então? Quem que é esse ETF? Então ele segue o Nasdaq Crypto Index, tá? Então foi criado lá na Bolsa Americana, né? Lá dos Estados Unidos, a Nasdaq, né? Que é a bolsa de valores mais desse setor de tecnologia, foi criado esse índice, tá? Então foram determinadas algumas premissas para ver quais criptomoedas que entrariam nesse índice. Então agora eu vou mostrar qual é a composição desse índice, tá? 73,27% é com Bitcoin, mas também tem essas outras moedas digitais, a Ethereum, a Litecoin e todas essas outras. E quais são as premissas, então, para entrar nesse índice? Então, tem toda essa questão aqui, precisam ter preços flutuantes, precisam estar pelo menos em 3 corretoras de cripto qualificadas, 2 custodiantes, alta liquidez. Então, aqui a gente já vê, se a gente for baixar a metodologia completa, a gente vê que é algo muito mais estruturado, muito mais seguro. Não é pouco dinheiro envolvido, né? Não é alguém que vai criar uma pirâmide e vai te enganar. São várias instituições por trás disso tudo. Isso demonstra uma segurança. E ainda falando sobre segurança, quero colocar aí na tela também que a Hashdex, né, que é essa gestora desse ETF, ela deixa aqui muito claramente que ela está registrada na CVM e é regulada pela Anbima, além de ter certificações fora do país também, tá? E a gente pode até colocar aqui todo esse diferencial de investir através desse ETF que se chama Hash 11 ou comprar Bitcoin em alguma corretora por aí, tá? O ponto. Tem a governança, né? Vamos dar um destaque para isso aqui, ó. Tá regulamentado pela CVM, tem custodiantes institucionais regulados lá nos Estados Unidos e a auditoria da KPMG, né? Então esse ponto mostra a segurança, muito mais seguro investir num ETF do que investir diretamente em criptomoedas. E além de ser tão seguro, é muito mais fácil, que esse ponto é importantíssimo. Você consegue investir nesse ETF que se chama Hash 11 através da sua própria corretora de valores aqui no Brasil. Olha que fácil, olha que simples você se expor um pouquinho nesse mercado de criptomoedas através da sua própria corretora. Foi isso que eu fiz, deixa eu colocar aqui na tela para você. Vocês sabem que eu invisto pela Toro Investimentos, né? Então eu fiz essa aplicação, quero mostrar para vocês. Então abrindo conta lá, você vai ver uma tela como essa, você vai clicar em Bolsa de Valores, porque agora é negociado em Bolsa esse ETF, vai clicar ali em Explore o Mercado e pronto, você coloca o código ali, Hash 11. Ele já vai aparecer para você, você clica em comprar, então você seleciona quanto de dinheiro. Então a partir de R$50 mais ou menos ali, quando você clica em corretagem zero, você pode comprar esse ativo. E aí é muito legal, eu sempre falo para vocês, né? No dia seguinte vai chegar um e-mail como esse aqui lá na sua caixa de entrada, tá? É a sua nota de corretagem, tá? Então esse aqui mostra que efetivou-se essa compra então, tá bom? Então ontem eu comprei um pouco desses ativos aqui do Hash 11 e já subiu pra caramba, né? Eu comprei ali mais ou menos a 5,16 e agora já está 56,24, né? Já cresceu aí quase 10% aí em apenas um dia, tá? Mas um alerta, hein? Esse é o jeito errado de pensar. Como subiu 10%, poderia ter caído 10%. E daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente o passo a passo, esse estudo do risco e retorno para ver quanto dinheiro você pode colocar, tá? Isso é o mais importante. Agora eu preciso falar também sobre a Toro Investimentos, porque eles são parceiros aqui do canal e estão dando meu livro de graça para você, tá? Como você viu aqui, eu uso essa corretora porque ela é segura e ela é taxa zero, então vale muito a pena você investir lá em todo o mercado de bolsa de valores, tá tudo à sua disposição com poucos cliques, tá? Então, o link que está aqui na descrição, você ativando a sua conta lá, ou seja, se cadastrando na Toro, você mandando dinheiro para lá, se você tiver R$100, R$1.000, R$10.000, colocando esse dinheiro na corretora, você ativa a conta e vai receber no seu e-mail gratuitamente o meu livro, tá? São 196 páginas aqui sobre finanças pessoais e estratégias de investimento. A corretora, a Toro, ela disse para mim, quem tiver comprometido com o seu dinheiro, com o seu patrimônio, eu vou dar o livro do Ricardo, tá? Então gostei muito dessa parceria e vocês podem ganhar também. Ah, aliás, tem uma outra novidade também sobre a Toro que eu esqueci de falar. Semana que vem, provavelmente, vai ter uma live exclusiva só para quem for assinante, então, para quem ativar a conta na Toro através desse link, tá bom? A gente vai criar um grupo restrito e fazer uma live comigo e com o analista da Toro recomendando as melhores ações da Bolsa de Valores, beleza? Então, se você ainda não ativou sua conta lá na Toro, faça isso agora, link aqui na descrição, beleza? E o segundo ponto que me fez investir, então, nesse ETF, colocar um pouco meu dinheiro em criptomoedas, um pouquinho em Bitcoin também, é a
convexidade positiva desse tipo de aplicação. Olha que nome estranho, mas você vai entender muito claramente. O que é isso? É quando a incerteza joga a seu favor. Olha que negócio maluco. Pensa aqui comigo. Se eu colocar, sei lá, 1% do meu patrimônio, sei lá, se eu colocar R$100, qualquer coisa, numa aplicação como essa, qual é o máximo que eu posso perder? R$100. E qual é o máximo que eu posso ganhar? É o infinito, né? Então a gente fala em convexidade, porque se a gente fosse ver um gráfico, convexo é quando vai para cima, né? É exponencial, ok? Então esse tipo de aplicação é de altíssimo risco, ok? Não vá achando que você vai investir em criptomoedas e sempre vai subir, tá? Pode cair também. Tem que ser um dinheiro que você esteja tranquilo quanto a ele, quanto ao risco desse dinheiro, não pode ser muito do seu patrimônio, tá? E ele pode ser completamente exponencial. E é isso que a gente vê acontecendo nos últimos tempos. Às vezes as pessoas colocam pouco dinheiro em Bitcoin ou criptomoedas e sobe muito. Então essa convexidade positiva, digamos assim, age a nosso favor. Por isso eu acho que faz sentido colocar um pouco de dinheiro dentro dessa classe de ativos, né? É óbvio que a maior parte do dinheiro tem que estar em ativos mais seguros, ou mesmo em renda fixa, ou mesmo em dividendos, ou mesmo sendo sócio de empresas ou de fundos imobiliários, né, que você queira acompanhar e fazer seu patrimônio crescer. Então, aqui nesse ponto, a gente compraria um ETF ou mesmo uma criptomoeda pensando no potencial de crescimento dessa classe de ativos, tá? Então, o que muita gente critica, tanto de moedas ou mesmo ouro, que é um ativo que não gera dividendos para você, por exemplo, não gera participação nos lucros, porque é uma moeda. Ou seja, o único jeito de você ganhar dinheiro aqui é comprando na baixa e vendendo na alta, que é muito difícil você ver esse timing. Mas é esse o potencial, tá bom? Você comprar por um preço e vender por outro. Então, essa tem que ser a mentalidade quando você pensa nesse tipo de investimento. E quanto dinheiro colocar, então, é agora o terceiro ponto importantíssimo desse vídeo, que é um estudo muito legal que mostra até quanto do seu patrimônio pode estar em criptomoedas. Vamos lá. Cara, esse estudo aqui ele tá impressionante, eu achei muito legal. Ó. O impacto positivo em portfólios, tá? O que é portfólio? Portfólio é diversificação de investimento, tá? É isso que protege o investidor e é isso que faz o potencial de crescimento aumentar. Olha só, você acompanha o raciocínio comigo. Eles montaram aqui uma composição teórica de um portfólio aí de uma pessoa normal, que diversificou a carteira em fundos multimercados, fundo de crédito privado, ações, inflação. Vamos esclarecer aqui, ó. Multimercado é aquele tipo de investimento que tem um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em renda variável, tá? É um investimento mais ou menos. Crédito privado é renda fixa. Inflação, renda fixa. Pré-fixado, renda fixa. Então a gente tem aqui, ó, praticamente, ó, 50% desse portfólio em renda fixa. Então pensa, é uma pessoa que colocou 50% do seu dinheiro em ativos muito seguros. 28,5% num ativo mais ou menos, nem tanto seguro, nem tanto arriscado, é um multimercado, tá? E aí 17,5% em ações brasileiras e 9% em ações internacionais. Ou seja, um portfólio extremamente diversificado. Não dá para falar que uma pessoa que tem quase 50% ou 60% em renda fixa seja extremamente arrojada, não é? Porque uma pessoa mais arrojada coloca mais dinheiro ou em ações, ou em criptomoedas, ou em dólar e etc. Então a gente tem aqui um exemplo de uma pessoa aí moderada, ok? Que tem um perfil de investimento moderado. Olha o que acontece com a relação risco e retorno dessa carteira de investimentos. Lembre-se, investimento é portfólio, diversificação é importantíssima. Então, olha só esse outro gráfico aqui que você vai entender direitinho. Essa carteira, então, sem nenhuma criptomoeda, teve aí uma rentabilidade ao ano de 12,82%, ok? O que é esse índice Sharpe? Esse índice Sharpe ele é algo que mede essa relação risco-retorno. Ou seja, quanto menor for esse número, menor é o risco da carteira. Nesse exemplo aqui, esse índice de Sharpe está 0,86. Na prática, pensa comigo, uma carteira aí livre de risco, se tivesse só com 100% do CDI, num Tesouro Direto, por exemplo, teria esse índice Sharpe aqui próximo a zero. Por quê? É um ativo livre de risco, tá bom? E a volatilidade, que é essa outra medida que está aqui embaixo, numa carteira extremamente segura aí também estaria próximo a zero, ok? Então pensa comigo, se a gente tem um ativo livre de risco aí próximo a zero, nesse índice Sharpe, por exemplo, mas e o retorno dele? Seria 2% ao ano, 3, 4, 5 no máximo?
tá? Porque uma carteira aí, se a gente pegar a taxa Selic, hoje ela está em 2,75. No final de 2021, a previsão é que esteja em 5% ao ano. Logo, para você ter uma rentabilidade maior, você precisa ter uma relação risco-retorno aqui um pouco mais arriscada, entende? Por isso que esse índice aqui ele é tão importante, tá? E agora o complemento desse estudo que é fantástico, olha só isso. Então se a gente tem aqui um índice de Sharpe de 0,86, ele não é extremamente arriscado, como eu te mostrei, é uma carteira de investimentos moderada. Se a gente vai aumentando esse número aqui, a volatilidade aumenta e o risco aumenta também. E aí a gente coloca esse exemplo aqui, se 1% da carteira desse investidor moderado estivesse em criptomoedas, esse índice Sharpe aqui ele já iria para 1,05, tá? De 0,86 ele já foi para 1,05, mas o potencial de retorno já aumentou aqui na casa dos 2%, de 12% foi para 14% ao ano. Mas olha que perigoso se você coloca 5% do seu patrimônio aí em criptomoedas. O seu índice Sharpe aqui já dobrou. De 0,86 ele já foi para 1,65, ou seja, muito mais volatilidade, muito mais risco para o seu patrimônio. Como eu disse, está sempre indo para cima as criptomoedas nesses últimos tempos, mas pode ir para baixo também. E aí eu te pergunto, pô, se você perder 5% do seu patrimônio, já é muita coisa, né? Então dentro desse estudo aqui, com esses números que são muito bacanas, eu diria que 1% do seu patrimônio, até no máximo 2,5% para você ficar nesse índice Sharpe aqui de 1,31 no máximo, tá bom? E aí qual que é a estratégia que eu acho interessante você usar? Pensa aqui comigo, ó. Se você tiver 100 unidades de dinheiro, 100 mil reais, por exemplo, aí você fala assim, olha, então eu vou colocar 2,5% em criptomoedas, nesse ETF aqui, por exemplo, tá? Então você tem 100 mil reais, você vai separar 2,5 mil reais para colocar nessa classe de ativos. E aí você pode chegar lá na Bolsa de Valores, mas não coloca de uma vez só, né? Aí você vai comprar, sei lá, um ETF, por exemplo, compra R$1.000, você não tem 2,5? Compra 1.000, porque aí você vai vendo a flutuação dessa categoria, desse seu ativo nos próximos dias, nas próximas semanas, nos próximos meses. Como é muito volátil, sobe e desce muito, não compre tudo de uma vez só, porque você pode estar, de repente, comprando no dia mais alto. E aí, pensa comigo, pô, você comprou R$1.000, né? Você tinha separado 2,5, tá? E aí, daqui a uma semana, esses R$1.000 viraram R$2.000, tá? Você ainda tinha aquela reserva aqui para aplicar mais. Só que aí não faz mais sentido você aplicar todo aquele dinheiro, né? Você só aplica, sei lá, mais R$500. Para você chegar naquele percentual da sua carteira que faz sentido, no máximo 2,5. E aí, se isso aqui multiplicar mais ainda de valor, né? Esses R$2.000 que você colocou, de repente, já estão valendo R$5.000, né? O que você faz então? Você vende uma parte para você realocar esse dinheiro, para você ter aí um portfólio sadio, ok? Não pense tão gananciosamente que tudo vai continuar subindo para sempre, tá? Você tem que pensar em ser sócio das empresas que você investe, né? Isso eu estou falando de ações. Você tem que pensar em proteger o seu dinheiro em renda fixa, porque são os ativos mais seguros, proteção de patrimônio mesmo, se proteger contra a inflação, e aí sim você colocar um pouquinho do seu dinheiro para tentar alavancar o seu ganho de capital. Mas se você ganhar, né? Se isso valorizar, como eu mostrei agora, também é necessário vender e colocar em outros ativos mais seguros, para preservação de patrimônio, ok? Essa é a lição mais importante que eu trago aqui no vídeo de hoje, por isso, compartilhe sempre com seus amigos, deixe o seu comentário aqui e dá uma olhada, assiste esses outros vídeos que a gente separou para você também. Meu nome é Ricardo Natali, seja muito bem-vindo ao time.